meses atrás, assinamos um conjunto grande de convênios. Um deles até foi com a Universidade Rural, Federal Rural, do Rio de Janeiro, também com o LENEP, né? E aliás, nessa leva aqui, nós tivemos a assinatura do convênio que possibilitou bolsas de estudos para o pessoal do Instituto Eschweg, lá de Diamantina, que foi uma luta muito grande aqui, da qual participaram bravamente tanto o Ribamar, nosso presidente, como o Ricardo Latiger, né, pela Petrobras, e finalmente viabilizamos isso. Isso aqui é uma parceria com a Agência Nacional de Petróleo, e são bolsas de estudos para os estudantes e taxa de bancada para as despesas administrativas, né? Além do PFRH, nós temos o programa Ciência Sem Fronteiras, que é um programa do governo federal, e a Petrobras também fez um aporte grande de recursos aqui. Até o momento foram aportados 319 milhões de reais. Esses programas aqui contemplam a graduação sanduíche no exterior, né? Quer dizer, começa no Brasil, uma parte no exterior, depois volta para o Brasil, doutorado sanduíche e o doutorado pleno no exterior, né? É um programa aí, tem gente que eu até ouvi o Ricardo falando, né? Comentando isso aqui, né? Vale a pena a gente mandar a gente para fora. Eu sou um grande entusiasta disso aqui. Acho que a Coreia do Sul fez isso aqui, ela está onde está, em parte também por um esforço disso. Acho que essa vivência absolutamente fundamental, nem que seja só para aprender a falar inglês e vivenciar, entender como é que se passam as coisas lá fora. E isso não conflita, viu, Ricardo, com a gente trazer professores para cá. Inclusive, nós estamos tentando viabilizar. Eu recebi um grupo do LENEP, há umas 2 semanas atrás, em que nesse programa aqui, no PFRH, a ideia é colocar nos programas de trabalho verba para se trazer professores visitantes para cá, né? Então, uma coisa não está em conflito com a outra. Acho que as duas coisas são complementares, né? E, aliás, todo investimento que se fizer em educação, eu acho que é bem-vindo, né? Bem, como nós somos, a Petrobras é uma empresa, né? E uma empresa também tem seus indicadores, tem que ser medidos e tem que ser constantemente monitorados. Os nossos principais indicadores aqui são duas grandes ordens de indicadores, quantitativos e qualitativos. Os quantitativos aqui são os volumes absolutos e relativos de homem-hora treinado, né, de participações nos nossos cursos, de número de eventos que são realizados. Os nossos custos, evidentemente, têm que ser monitorados, custo total, custo fixo, custo variável, né? Como universidade, naturalmente, nós estamos muito mais preocupados com esses indicadores qualitativos, indicadores de qualidade, né, que são basicamente 3. Né? O indicador de reação, o indicador de aprendizagem e o de impacto. O indicador de reação se faz imediatamente ao final do curso. Então, é o aluno, é o profissional que foi aluno do curso, avaliando a qualidade do curso, né, avaliando a qualidade do conteúdo, a didática do professor, as instalações, o material, o instrutor, a carga horária, se foi adequada ou não, né? O indicador de aprendizagem, que aí é a Universidade Petrobras avaliando o participante do curso, se ele assimilou o que foi passado para ele. E o principal para nós, como empresa, é a avaliação de impacto, né? Onde o nosso cliente avalia a qualidade dessa formação. Quem é o nosso cliente? São 2. Né? É o profissional que participou daquele curso e o gerente daquele profissional. Basicamente, na avaliação de impacto, se procura responder a seguinte pergunta, né? Quanto tempo demoraria para o empregado atingir aquela capacitação, adquirir aquele conhecimento só trabalhando, ou seja, se ele não viesse ao curso? O que nós ganhamos em termos de tempo, né, fazendo esse curso? Se foi útil ou se não foi útil. Isso é feito, essa avaliação de impacto é feita alguns meses depois do curso, em torno de 6 meses depois, justamente para possibilitar um tempo de reflexão, né? Tanto do participante como do seu gerente, né? Uma comparação que se faz aí também com o mundo inteiro, né, em termos de horas treinadas por empregados. Isso aqui são números essa American Society for Training and Development, né, uma entidade internacional dedicada a essa questão de treinamento e desenvolvimento. E em vez de aqui é o homem-hora treinado, né, o número de horas treinadas aqui.
por empregado. Em verde é o da Petrobras e em amarelo o que é chamada as melhores práticas indicadas por essa entidade aqui, a STD, né? Aqui é uma série histórica de 2008 a 2011, nós não temos ainda o número consolidado de 2012 da STD, né? Mas o nosso número aqui está sistematicamente maior, né? Quer dizer, a Petrobras tem investido, em média, o nosso funcionário treina 96 horas por ano, isso o número de 2012. Aqui estão incluídos os cursos de formação, né? Mas se eu considerar só a educação continuada, ou seja, só os cursos que se faz após a formação, o número vai ficar em torno de 80 horas, o que significa que cada funcionário da Petrobras é treinado, em média, 2 semanas por ano, aproximadamente 2 semanas por ano. Esse esforço de treinamento não é só da Universidade Petrobras, né? Os treinamentos são feitos também nas unidades, na Universidade Petrobras, externamente à Petrobras, né, outras entidades de ensino no Brasil e no exterior. Então, esse número inclui isso tudo aqui, né? Aqui, em termos de investimento, tem uma outra comparação também com os dados da STD em termos de investimentos, né? Também, de novo, aqui, os nossos investimentos por empregado também é maior do que as melhores práticas indicadas pela STD, tá? Bom, aí surge naturalmente uma pergunta, né? Uma pergunta, mas qual é o resultado? Esses números estão bons? A Petrobras está investindo muito ou pouco em treinamento, né? Ou está investindo o número adequado, o valor adequado? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque se digamos, hoje é quarta-feira, né? Se nós fecharmos as portas da UP, na Universidade Petrobras, na sexta-feira, eu pergunto aqui para o Ricardo Latiger, quantos barris vão ser deixados de produzir na segunda-feira? Ou quantos barris de petróleo vão deixar de ser refinados na segunda-feira? Não, nenhum. Na segunda-feira, nenhum. Na terça-feira também nenhum, vai ser produção normal, refino normal, né? Claro que no médio e no longo prazo a gente vai começar a sentir os efeitos disso, né? Mas a gente não tem como quantificar exatamente o valor de treinamento. Então, mas para ilustrar como é importante o treinamento, a gente costuma usar exemplos como esse daqui, né? O exemplo do blowout, né? O blowout é o acidente de poço, né? A gente tem, diferentemente da visão hollywoodiana, né, essas imagens aqui, né, quando começa a jorrar petróleo, né, que o pessoal sai cantando e dançando, na verdade, esse é o pior desastre que pode acontecer na atividade de exploração e produção, né? Isso aqui é o acidente de poço, é um desastre ambiental, são vidas que se perdem, equipamentos. Aqui, no caso aqui, todos se lembram, né, uns 2 anos atrás, o acidente de Macondo, no Golfo do México, aqui, que trouxe um enorme prejuízo, né, de bilhões de dólares aí para a BP, a British Petroleum, né? Então, isso aqui não pode acontecer, né? Mas acontece, né? E as empresas têm que fazer um esforço para diminuir, né? Então, esse gráfico aqui mostra isso, né? Aqui o número de blowouts, aqui. A curva verde, número de blowouts por 1000 poços perfurados, aqui. Pegando aqui de 1982 até o ano passado, 2012. E essa curva amarela aqui, o número de pessoas treinadas e certificadas para a segurança de poço, né? Aqui há uma clara correlação negativa entre as duas coisas, né? Então, logicamente, né, o resultado dessa diminuição aqui não foi somente o treinamento. Evidentemente que a Petrobras investiu em tecnologia, em compra de equipamentos e por aí afora, mas é inevitável a pergunta, né? O que adianta adquirir equipamentos e tecnologia se não houver um investimento no treinamento, na capacitação das pessoas para operar esses equipamentos, para trabalhar com essa tecnologia, né? Então, a capacitação para nós é um valor fundamental, né? Outros programas importantes aqui que a Petrobras participa, e aqui um esforço específico na Universidade Petrobras. Nós atuamos aqui no programa, na área de responsabilidade social, nós temos o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, né, e aqui nós temos alguns avanços significativos, né? Número de participação feminina no quadro de funcionários da Petrobras em 2003 era 12%, né? Hoje, passados 10 anos, é de 15,6%. Esse número ainda é baixo, mas, considerando a média da indústria, nós estamos bem, porque esse número, a indústria
está com 7,8% de participação feminina, né? E o cargos gerenciais preenchidos pelas mulheres na Petrobras é maior ainda, né? 17%. Né? Além disso, nós temos o programa Jovem Aprendiz, que é um programa dirigido para jovens de comunidades carentes, que trabalham na condição de aprendiz, né? Como previsto na CLT, e o programa Profissões de Futuro, que é dirigido às escolas de ensino médio, fundamental e técnico. Nosso pessoal visita essas escolas e apresenta as perspectivas das carreiras de nível técnico. Aqui são as instalações da Universidade Petrobras. A nossa instalação principal é o campus do Rio de Janeiro, aqui na Cidade Nova, 8 andares, 116 salas de aulas, 6 laboratórios especiais, 33 laboratórios de informática, 14 salas de aulas virtuais. Nós temos também as instalações em Salvador, aqui o edifício Civil Trade, e uma instalação no campus dentro do campus da Universidade Federal da Bahia, é o chamado PAF2, está aqui, e uma pequena instalação em Araucária, né, junto à refinaria do Paraná, Repar. Né? Uma coisa interessante aqui também, esse nosso prédio aqui, ele é até uma matéria que recentemente publicada aqui na Isto é Dinheiro, né, em que foram escolhidas as 50 empresas do bem, né, de acordo com os critérios da Isto é Dinheiro. E dentre elas, na categoria gestão, a Petrobras foi incluída por conta desse edifício, no nosso edifício aqui da Universidade Petrobras, né? Ele é um dos primeiros prédios sustentáveis do Rio de Janeiro e recebeu em 2008 a certificação dessa Leadership in Energy Environmental Design, dada pelo United States Green Building Council, né? Por aí afora, né? Mas, enfim, o fato é que esse empreendimento aqui reduz em 30% o consumo de energia, 50% o consumo de água, em 35% a emissão de CO2 e até 90% o descarte de resíduos. Sobre esse edifício também, né, uma história interessante aqui, ele está instalado ali na Cidade Nova, né, que vocês sabem muito bem que a Vila Mimosa, a antiga Vila Mimosa, né, que era uma área altamente degradada da cidade, e hoje mudou, né? Para nossa surpresa aqui, ela virou um point. Já até saiu uma matéria aqui na Vejinha, aqui, né? Que é o Baixo Cidade Nova, né? E nós nos orgulhamos muito disso porque nós fomos os pioneiros nisso. Os pioneiros a nos instalarmos lá e contribuímos muito para a revitalização dessa área aqui, né? Hoje tem várias empresas lá se instalando, né? Para finalizar aqui também a importância, para realçar a importância da capacitação corporativa, né? Em 2012 foi feita, essa empresa aqui, essa consultoria aqui, é a DM e a Companhia de Talentos, elas fazem uma pesquisa anual com jovens de todo o país. E em 2012 a Petrobras já retomou o primeiro lugar, a empresa dos sonhos dos jovens, né? A Petrobras já tinha ocupado essa liderança entre 2005 e 2009, perdemos para o Google e voltamos a ocupar a liderança em 2012. E entre os motivos da escolha dos jovens está isso aqui, né? A perspectiva de desenvolvimento profissional, né? E grande parte desse desenvolvimento profissional é justamente essa possibilidade contínua, de crescimento, né? de contínua capacitação, né? Através de todos esses programas aí de treinamento e capacitação da companhia. Entre os executivos também a gente não está tão ruim, né? Nós tivemos o ano passado em primeiro lugar, esse ano estamos em terceiro, um honroso terceiro lugar, né? E também um item bastante importante aqui, apontado pelos executivos, é isso aqui, né? A perspectiva de desenvolvimento e aprendizados contínuos, né? Que demonstra a importância das políticas de capacitação corporativa. Bem, em conclusão, eu queria só apenas chamar a atenção esses 3 pontos aqui, né? Que os nossos programas de formação, tanto de formação como de educação continuada, constituíram importantes fatores para o aumento das reservas e da produção de petróleo no Brasil. A companhia Petrobras está completando esse ano 60 anos, né? A companhia foi criada em 1953. Naquela ocasião, Petrobras herdou do então CNP, Conselho Nacional de Petróleo, uma reserva de 15 milhões de barris de óleo equivalente, e hoje nós atingimos o patamar de 16,4 bilhões de barris de óleo equivalente, com uma tendência crescente aí com o pré-sal, né? E a produção
que naquele momento era de modestos 2.700 barris de óleo por dia, hoje atingiu ao patamar de 2.300.000 barris de óleo por dia. Importante destacar também que os nossos programas de capacitação corporativa contribuíram para que a Petrobras se encontre hoje reconhecidamente, né, entre as empresas líderes nas atividades de exploração, de perfuração e de produção em águas profundas, né? Batemos sucessivos recordes aí, tanto de perfuração como de produção em águas profundas. E, por fim, que as nossas políticas de gestão de pessoas, né, e particularmente as ações voltadas para a capacitação dos empregados da Petrobras, estão entre os principais fatores de atração e de retenção de talentos da companhia. A Petrobras tem um conjunto de 10 valores, esse conjunto de 10 valores ele é reforçado desde a formação e ao longo de toda a carreira do profissional, né? E um desses valores é justamente o que diz respeito às pessoas, né? Que o enunciado é justamente esse aqui: fazemos das pessoas e de seu desenvolvimento um diferencial de desempenho da Petrobras. Isso não é mera retórica, né? A história da capacitação profissional se confunde com a própria história da companhia, né? Em 1953, onde se teve o grande debate aqui da questão do monopólio, um dos argumentos das pessoas que eram contra o monopólio é que não havia mão de obra no Brasil para se formar uma empresa de petróleo, e esse argumento era verdadeiro, né? Por exemplo, geólogos, não existia faculdade de geologia no Brasil. Então, o que fez a Petrobras? Formou os seus primeiros geólogos, né? Pegou pela unha, né? Como se diz, engenheiros, civis, agrônomos, e formou geólogos, efetivamente. Então, o que era uma dificuldade se tornou um diferencial competitivo, né? Hoje a gente recebe delegações do mundo inteiro e não há quem não fique impressionado com a nossa estrutura de treinamento e capacitação. Então, basicamente, essa é a mensagem que eu queria trazer a vocês. Eu estou à disposição de vocês para o debate e perguntas aí. Muito obrigado pela atenção. Gostaríamos de franquear as perguntas aos nossos participantes. Chefe, parabéns pela apresentação. Tudo isso é maravilhoso, mas o que você acha da mão de obra terceirizada da Petrobras? Quando vi esse gráfico do blowout, lembrei imediatamente, porque toda vez que tem acidente grave na Petrobras, quem morre são os terceirizados. Ô Mitsuru, isso aí isso é um problema que a companhia